Alô? Pode ir. Bom, então vamos dar início aqui rapidamente à parte que ficou faltando da sessão anterior, que é um pequeno debate. Vamos iniciar assim sem maiores formalidades, né? E o debate vai ter que ser curto, digamos 15 minutos, então eu peço às pessoas que tiverem questões para serem o mais breves e objetivas possível, para o tempo render bem. Então, Nicolás. Só para relançar o debate, eu queria contrapor dois argumentos que eu ouvi na fala da Martina e na fala do senhor Rebo, que saiu, eu acho. Desculpem, o doutor Jean Paul precisou sair, que teve um compromisso na cidade administrativa, e, infelizmente, para essa fase do debate, ele não vai estar presente. Nós vemos duas tendências grandes. Uma que demanda por um número grande de alunos, em particular em mobilidade. A Martina mencionou a condição demográfica na Europa, e realmente um fluxo maior de alunos em mobilidade. Isso, do ponto de vista do Brasil, e claramente no contexto do Ciências Sem Fronteiras, passou pela graduação. Mas, por outro lado, as iniciativas do British Council, o apelo que fez o representante da França, passou muito pela pós-graduação e pela pesquisa, que foi também o recado dado pelos russos, que trabalham muito em nível de pesquisa. Então, por um lado, nós temos números, que é a graduação, por outro lado, nós temos pós-graduação, pesquisa, que é qualidade, mas provavelmente com uma quantidade menor de pessoas envolvidas. Então, eu queria reprovocar vocês e ouvir seus comentários apontando para essas duas tendências contraditórias ou ortogonais. Tá, obrigado. Posso já tentar dar uma opinião sobre essas questões? É claro que esses estudantes internacionais não são só de graduação, mas também de pós-graduação, por um lado. E o outro é também certo que, como eu tentei dizer também na minha apresentação, a pesquisa é uma área de atuação internacional. Então, é realmente a caça dos melhores talentos também nessa área. E estão em todas as partes. É muito importante ver essa coisa. Não, o problema é só que não sempre esses diamantes são já assim talhados, né? Eu acho que isso vai continuar. E mesmo se talvez os mecanismos são diferentes para a pós-graduação, porque é muito mais trabalho conjunto, é pesquisa conjunta, o que, por exemplo, está dentro dos programas do British Council, tanto como nos programas ProBLA, etc., do DAD, ou as correspondentes da França também. Na graduação, a vinculação das pessoas não é tão fixa com as universidades, então a dimensão é totalmente diferente, porque uma pessoa que se está graduando ainda não tem definida se vai ficar dentro do mercado ou se vai ficar dentro da academia. Então, esse é o potencial dos que são dentro já mais claramente no caminho hacia a academia, é muito maior e esse grupo é muito mais importante para nós, por exemplo, como agências assim, de fomento de bolsas e também agências internacionais, porque sabemos que com esse pessoal podemos contar a longo prazo. Os outros são realmente para mais deixar andar a economia do Estado, do país. Bom, queria agradecer a pergunta do professor Nicolás, extremamente pertinente. A questão da internacionalização na graduação, na pós-graduação e na pesquisa,
E eu queria lembrar um aspecto extremamente importante. A gente fala muito dos reflexos que a pesquisa e a internacionalização têm na universidade, mas eu queria lembrar, de novo, que, na minha concepção, a internacionalização começa na escola. E muito da dificuldade que não só o Brasil, como inúmeros países no mundo têm, de desenvolver novos pesquisadores, parte da falta de estímulo no ambiente escolar, de um dia essa criança pensar que pode ser pesquisador. Muito da falta, que inclusive no Reino Unido, e assim como aqui no Brasil também, muito da falta de pesquisadores e de pessoas nas áreas de ciências exatas acontece também pela falta de estimulação na escola. Então, acho que a escola tem um papel fundamental, como eu falei, não só no ensino de inglês, mas também na preparação e em mostrar aos alunos que existe uma carreira, sim, de pesquisa extremamente importante, que pode ser mobilizadora, que pode ser transformadora para a sociedade. E esse engajamento entre ambiente científico e escola, ele é bastante defasado em vários países do mundo. O Reino Unido tem um projeto muito interessante, que é um projeto em que alunos bolsistas das universidades, que são alunos de excelência, eles são convidados pelo governo a passar até 1 ano dentro de uma escola pública, dando aula na sua área, né, na sua área de afinidade. E isso tem sido um projeto muito inovador, tem sido bastante impactante, tanto na vida do aluno, que está terminando uma graduação, né, que já tem uma perspectiva de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado na sua frente, como da própria escola, né, nesse reengajamento de um sistema de ensino unificado e holístico, que não está separado. A escola não é separada da universidade. Ao contrário, a universidade hoje recebe todos os problemas de um ensino fundamental, um ensino básico deficiente, que é o que a gente tem em boa parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, acho que esse é um debate maior, né, esse é um debate que passa também por essa questão da criança e do jovem e do graduando em se perceber nesse ambiente, em ver esse ambiente como um ambiente de modelo para ele. Eu acho que isso falta um pouco de estimulação. Obrigado. Mais uma questão? Para a gente depois encerrar essa mesa e passar para a próxima mesa. Sim, por favor. Bem, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelas conferências. Meu nome é Marco Túlio, sou recém-chegado aqui na UFMG, eu vim da Unifesp. A minha pergunta seria assim, como que no exterior, principalmente, pode ser na Alemanha, na França ou na Inglaterra, se vê o alcance de metas como a forma mais fácil de se privilegiar, de se apoiar projetos que são solicitados. Ou seja, quando se tem uma proposição de um determinado projeto, se busca muito a visualização de onde ele pode chegar. Mas, raramente, é cobrado, após a finalização desse projeto, se chegou mesmo. E aí, o reforço positivo, posterior, a novos engajamentos de projetos de pesquisa, a novos financiamentos, ou seja, nós sempre estamos voltando na base, perguntando o que gostaríamos de fazer, mas raramente a gente dá continuidade ao que foi feito, como foi feito e como isso pode dar uma sequência posterior. Queria uma visão de você sobre isso. Essa é uma pergunta bastante complexa, mas bastante interessante. Uma das coisas que o Reino Unido tem desenvolvido de forma bastante interessante é um sistema de monitoramento e avaliação. Então, todos os projetos de pesquisa e todos os projetos, de uma forma geral, que são financiados no Reino Unido, inclusive os nossos aqui do Conselho Britânico aqui no Brasil, eles passam por um projeto de monitoramento e avaliação. Não só na submissão, em que precisa existir um indicador e uma forma de avaliar o impacto na comunidade daquele projeto de pesquisa, como também, após a pesquisa, precisa ser comprovado que aquele impacto efetivamente existiu. Todas as pessoas, todas as entidades que recebem verba do governo britânico, seja por meio do Conselho Britânico ou por meio dos conselhos de pesquisa, eles precisam demonstrar a efetividade daquele dinheiro recebido, né? E existe
super interessante essa pergunta, porque no ano passado eu estava no Reino Unido e está sendo desenvolvido uma metodologia de mensuração de impacto social da pesquisa produzida na universidade. Por que isso? Porque as universidades britânicas recebem verba do governo, apesar de ser, na Inglaterra, o ensino ser pago pelos alunos, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas o governo financia uma parte desses ensinos. Né? Na Escócia, não, enfim, tem alguns outros países que são um pouco diferentes da Inglaterra, dentro do Reino Unido, mas na Inglaterra, sim. E esse departamento do governo, que a gente chama de HEFC, ele está desenvolvendo a metodologia não só para averiguar se o impacto que foi prometido, né, no projeto de pesquisa foi efetivamente efetuado, mas também qual foi o impacto social dentro das comunidades que, enfim, precisam de um investimento governamental daquele projeto de pesquisa especificamente. Então, não só o que foi demonstrado na submissão do projeto, mas também um aspecto social que o próprio governo vai começar a avaliar dentro dos projetos de pesquisa, porque são projetos que recebem verba governamental, por isso precisam ter um retorno efetivo para a sociedade. No caso da Alemanha, a situação é um pouco diferente, depende muito de em que área o projeto é realizado. Ou seja, todos os projetos que têm a ver com desenvolvimento, lá tem um monitoreio bastante estrito e contínuo, e também a avaliação se o projeto depois tem o impacto desejado, o outro impacto, ou seja, tem também a avaliação ex post. O que não acontece nos projetos que são realizados bilateralmente na área de pesquisa. E é também uma coisa, uma questão que nós temos levantado, porque como agências também de fomento, agências que viabilizam pesquisa, a pergunta é se para nós também é uma tarefa ver os resultados e ver os impactos da pesquisa realizada com o dinheiro dado para os pesquisadores. Até o momento, a situação na Alemanha é que não. O DAD, por exemplo, mide o impacto dos programas, mas não das pesquisas realizadas dentro do programa. E só faz pouco tempo fomos alertadas por essa questão, e é muito provável que dentro de pouco tempo mude essa consciência sobre o que é a nossa responsabilidade também como agência financeira, não? Bom, antes de encerrar a sessão, eu queria colocar rapidamente uma pergunta que eu estou com a língua coçando aqui para fazer, e eu vou colocar de modo muito breve. Eu tenho a impressão que as respostas, né, aqui dos colegas da mesa devem ser muito breves também. Eu me lembro que, na ocasião que eu conheci a Martina, no seminário na CAPES, né, sobre Strategic Partnerships, uma questão que saiu num grupo de trabalho era essa, né, na medida em que agências como o DAD, mas eu acho que valeria também para o British Council, não poderiam abrir linhas de financiamento para a vinda de estudantes dos seus países para o Brasil. A gente tem uma estrutura para cumprir, por exemplo, estágios de pesquisa, tipo sanduíche, né, alguma coisa assim, porque a gente tem uma estrutura que é atualmente bastante desenvolvida em muitas áreas, né? A estrutura de recepção está melhorando, né? Mas a capacidade que a gente tem, digamos, de atrair, por exemplo, concedendo bolsas a estudantes estrangeiros, é pequena. Nós, por exemplo, desde o ano passado, a gente se integrou ao Grupo Coimbra, né, de universidades brasileiras, e estamos oferecendo uma quantidade de bolsas que, para a gente, já é muito grande, pesa, não é? O ano passado oferecemos 31 bolsas para estudantes das Américas, de pós-graduação, mestrado e doutorado, com ênfase em doutorado. E esse ano, por
enfim, a colaboração preciosa de muitos coordenadores, a gente está conseguindo oferecer um pouquinho mais, 35 bolsas de mestrado e doutorado, mas são bolsas que, às vezes, nos fazem falta aqui para os nossos próprios alunos da UFMG, não é? Então, me parece que seria muito interessante se, né, o British Council e o DAD, por exemplo, né, pudessem estimular a vinda de alunos alemães, britânicos, para o Brasil. Eu acho que a UFMG teria muito prazer em receber uma parte. Eu lembrei disso quando você disse, Martina, sobre esse projeto de chegar a 50% de alunos alemães com experiência internacional, né? Eu acho que a gente, mais uma vez, a parceria acadêmica com a Alemanha é antiga já, né? Seria mais uma vez enfim, um passo adiante aí nessa contribuição, nessa parceria, né? Que já é antiga e consistente, sólida, né? Assim como, né, com a Grã-Bretanha. Né? Ok, agora eu. Todo mundo querendo dar a palavra para o outro. Tá agora. bom. Eu gostaria muito de fazer isso. E também já estamos fazendo isso através de um programa que se chama Promos e que dá dinheiro às universidades para que enviem os seus estudantes para fora, para o Brasil, para qualquer país, só que não chegam aqui. E isso tem muito a ver que só através do programa Ciências Sem Fronteiras, pela primeira vez, o Brasil se colocou no mapa universitário internacional. Ou seja, só agora sabem que tem possibilidades também de fazer estudos no Brasil. Mas ainda não é o suficientemente forte o marketing que o Brasil faz na Alemanha. E só para dar uma ideia, aqui no Brasil temos como 15 universidades representadas, com representantes aqui no país da Alemanha, conjuntamente com o DAD, que já faz 40 e tantos anos, 42 anos que estamos aqui no país, promovendo as universidades alemãs. Então, o que realmente faria falta seria essa coisa à inversa, ou seja, recíproca, e na Alemanha ter, não sei, um escritório de representações de universidades brasileiras para promover Brasil. É uma questão de marketing. Vocês têm tudo, sobretudo aqui nesta universidade, têm tudo para receber estudantes e recebê-los bem. Só que, se ninguém sabe, ninguém vem. Esse é o problema. Para mim, é essencialmente um problema de marketing, porque com os programas também de preparação linguística aqui, tudo pode ser feito. É isso. Obrigado. Eu acho que essa é uma sugestão muito bem-vinda. Uma das funções do Conselho Britânico é promover a saída de estudantes do Reino Unido para outros países. Quando nós pensamos esse projeto que eu acabei de apresentar dentro do Fundo Newton, de bolsas sanduíches de doutorado e pós-doutorado, nós contemplamos tanto a ida de estudantes brasileiros para o Reino Unido, quanto a vinda de estudantes britânicos para o Brasil. Eu concordo, né, com a colega, eu acho que falta um pouco mais de divulgação. O Reino Unido tem um apetite muito grande pelo Brasil. O Brasil é muito apreciado, principalmente depois do Ciências Sem Fronteiras, em que viu-se a qualidade do estudante brasileiro, a capacidade de sociabilidade do estudante brasileiro, né, e a facilidade com que ele desenvolve pesquisa e se envolve com o ambiente acadêmico. Então, comparativamente com outros países, o Brasil já nasce com um diferencial competitivo muito bom. Acho que falta conhecimento, realmente, da realidade das universidades brasileiras, da capacidade de pesquisa, que é refletido um pouco pela pouca exposição em língua inglesa da pesquisa, da excelência da pesquisa produzida no Brasil. Então, eu acho que é uma miríade de fatores, né, entre elas o desconhecimento de como é uma realidade da universidade brasileira, existem ainda vários estereótipos. Então, eu acho que, a partir do momento em que essas ações de internacionalização elas vão se implementando, né, o ano passado fizemos essa missão junto com o FAUBAIA, que a professora Miriam estava lá com a gente, então isso já mostra, dentro das universidades britânicas, a capacidade que o Brasil tem. Nós iniciamos
todas as apresentações, né, explicando como funciona o sistema CAPES de avaliação, os 6 e os 7, as excelências internacionais. Então, eu acho que falta uma compreensão, né, que a professora determinou como marketing, eu acho que é realmente o marketing, uma compreensão do ambiente acadêmico brasileiro, para que isso possa acontecer. E aí essa outra série de fatores, como o conhecimento da língua, enfim. Mas eu sei de universidades britânicas, por exemplo, que tem um grupo de pós-graduação em Direito, que já tem 20 alunos, doutorandos, matriculados em curso de português, porque querem vir fazer sanduíche no Brasil. Então, o interesse existe. Né? Existem, toda vez que eu vou para o Reino Unido, eu falo com as universidades, elas me perguntam de que forma elas podem conseguir professores de português, porque está faltando professor de português no Reino Unido. Então, excelente oportunidade para o pessoal de letras, não sei se tem alguém de letras aqui, mas é um mercado a ser explorado. Não, professora Miriam, você vai ficar aqui, né? Mas eu acho que falta realmente essa questão de divulgação, de conhecimento, mas o interesse que foi despertado pelo Ciências Sem Fronteiras, que abriu os olhos do mundo para o Brasil, no maior programa de intercâmbio do mundo, precisa agora o Brasil se posicionar no próximo passo, dizer o que eu quero com isso. É a vinda de estudante, então vamos partir para buscar. Mecanismos de financiamento existem, a gente tem interesse, né, tanto o Reino Unido, a própria Alemanha, como a professora falou. Eu acho que falta realmente essa questão de movimentação e de implementação de um projeto efetivo para trazer esses alunos. Existe o PVE, né, que é um programa extremamente estabelecido do CNPq, para professor visitante estrangeiro, que é muito pouco utilizado. Ciências Sem Fronteiras também tem bolsas para professor visitante, tanto para professor doutor, quanto para Young Talents. Não sei se vocês conhecem esses programas de Ciências Sem Fronteiras, que não estão sendo utilizados pelas universidades, em que as universidades brasileiras pedem a vinda desse estudante e a CAPES do CNPq paga. Então, acho que os instrumentos financiadores existem, é mais uma questão de articulação mesmo. Obrigado, então. A conversa está ótima, mas, infelizmente, a gente tem que desfazer essa mesa. Mas, felizmente, né, a próxima mesa, a ser coordenada pelo professor Fábio, é a nossa próxima atividade. Então, muito obrigado.